Tanguy, nas últimas horas tivemos aí mais informações sobre esse avanço espetacular, né, nas negociações entre China e Estados Unidos. Nós chegamos a abordar esse tema no nosso episódio de ontem e hoje temos aqui algumas novidades. Segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, ambos os lados, eles vão cortar, China e Estados Unidos, vão cortar tarifas em 115% a partir de quarta-feira, ou seja, a partir de depois de amanhã. Isso significa que as tarifas americanas sobre as importações chinesas cairão para 30%, enquanto as tarifas chinesas sobre os produtos americanos cairão para 10%. A tarifa de 30% ainda é relativamente alta, Tanguy, e a gente está falando de um acordo por 90 dias. Então, durante 90 dias, Estados Unidos e China terão ali a oportunidade de conversar um pouco mais e de chegar a bases um pouco mais estruturantes, um pouco mais perenes no que diz respeito ao seu relacionamento comercial. Donald Trump disse que não espera que as tarifas americanas retornem aos 145% após essa pausa de 90 dias. E ele também destacou que esse acordo não inclui tarifas estabelecidas sobre aço, alumínio, carros e produtos farmacêuticos. Então, na prática, a gente está falando aqui de dois países que estão fazendo as contas e observando que essa guerra tarifária acaba sendo extremamente nefasta para os dois lados, que eles não rasgam dinheiro e estão ali tentando buscar algum tipo de pragmatismo. E também me chamou muito a atenção um dado que foi divulgado no dia de hoje, que o Tesouro dos Estados Unidos informou que a alfândega arrecadou 16 bilhões de dólares apenas em abril de 2025. Cerca de 9 bilhões de dólares mais do que o que foi arrecadado no mesmo período do ano anterior. Então, a gente está falando aí de um aumento substantivo, né? Quer dizer, saiu de 7 bilhões de dólares para 16 bilhões de dólares, mais do que dobrou a arrecadação da alfândega dos Estados Unidos durante esse período onde nós tivemos aí tarifas majoradas por Donald Trump. É claro que essa arrecadação não vai se manter nesse mesmo ritmo de crescimento, porque o governo dos Estados Unidos recuou em relação a muitas tarifas importantes. Estamos observando aqui, Tanguy, uma vez mais, Donald Trump sendo Donald Trump. Ou seja, coloca o bode na sala, coloca termos extremamente agressivos na negociação para tentar obter o melhor acordo possível e depois, de maneira muito benevolente, concede ali algumas concessões ao seu interlocutor, mas, ao mesmo tempo, consegue o que para ele, Trump, é o melhor acordo possível. Vamos observar o que vai acontecer ao longo desses 90 dias, mas, de qualquer maneira, o Trump está soltando foguetes e está se colocando como um grande negociador, uma vez mais, obtendo enormes vantagens para os Estados Unidos. Nós já dissemos em outro episódio, e acho que vale a pena repetir, administrar um país não é exatamente como administrar uma empresa. Quer dizer, você tem ali alianças, você tem amizades que foram construídas ao longo de décadas e que podem ser destruídas com passos em falso. No caso do Canadá, por exemplo, já foi dito que não vai voltar a ser o relacionamento anterior por parte do Canadá, e o próprio governo americano já disse que as tarifas não voltarão ao padrão anterior com o Canadá. Quer dizer, nós teremos aí um novo patamar em termos tarifários. E esse é um aspecto que também me parece importante de ser marcado. Nós teremos, depois dessas negociações, Estados Unidos mais protecionistas do que antes de Trump. Estados Unidos praticando tarifas de importação mais altas do que eram praticadas antes de Trump.
É claro que não vão ser 145%, não vão ser aquelas tarifas absolutamente proibitivas que foram estabelecidas, serão tarifas altas, porém administráveis, serão tarifas altas que permitam algum grau de comércio, mas serão tarifas altas. Tarifas altas que vão reduzir o volume de comércio dos Estados Unidos com parceiros comerciais importantes, tarifas mais altas que o Trump tem aí a esperança de internalizar segmentos produtivos na economia americana, tarifas mais altas que podem gerar um potencial inflacionário nos Estados Unidos, que tem levado, inclusive, o próprio Fed a adiar planos de redução da taxa de juro básica. Tarifas altas que têm levado aí a países ao redor do mundo buscarem alternativas comerciais aos Estados Unidos e que tem levado a China também a ganhar muito espaço e tem tido a oportunidade de se aproximar aí de países que tinham dificuldade de se aproximar dela, China, por N fatores. Acho que a gente já começa a ter um pouquinho mais de clareza sobre o que será do mundo do ponto de vista econômico depois desse movimento muito agressivo do Trump, que teve que ser muito agressivo porque o Trump perdeu o fator surpresa. O fator surpresa ele teve no primeiro mandato. Agora ele não tinha mais o fator surpresa. Qual passou a ser o fator surpresa? A intensidade. Então, vou colocar 100, 130, 145% de tarifa, vou dar uma de louco aqui, justamente para tentar forçar acordos comerciais a toque de caixa que possam beneficiar os Estados Unidos, mas isso vai trazer consequências e não serão pequenas nem para a economia americana, nem para a economia mundial. Aliás, você falou que aumentou, né, a arrecadação dos Estados Unidos, né, em termos de comércio, de 7 para 16 bilhões. É importante notar que quem pagou isso foram os americanos, né? Sim, são os americanos que estão pagando preços mais caros exatamente para poder remunerar também essa arrecadação na importação de produtos dos Estados Unidos. Então, sem aquela ilusão de que aumentou de 7 para 16 e a China que está pagando, ou os outros países estão pagando. Não é, né? Na prática, os produtos estão sendo pagos o mesmo valor que era antes, só que está chegando para o consumidor mais caro.